Olá, começa agora o programa Cientistas do Brasil, produzido pela Univesp TV. Aqui você conhece um pouco mais do pensamento de pesquisadores brasileiros sobre a atividade científica e o impacto da ciência que eles fazem sobre a sociedade. Nosso convidado hoje é o linguista José Luiz Fiorin, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Quem estuda letras no Brasil conhece o professor Fiorin, pois ele escreveu 12 livros, entre eles alguns dos principais manuais de linguística utilizados no país. Cientistas do Brasil convidou o professor Fiorin para que ele fale sobre a importância do estudo da língua e da linguagem para as pessoas. E para entrevistar o professor José Luiz Fiorin sobre a carreira dele e as principais pesquisas que faz, está conosco a jornalista Mônica Teixeira, coordenadora geral da Univesp TV. Professor Fiorin, olá. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Professor, eu li o seu currículo e me impressionou muito a sua produção, que é muito grande, e muitos assuntos ligados a dentro da linguística. Mas aí eu fiquei querendo começar a conversa por uma coisa anterior, que é o seguinte. Me pareceu, da leitura do currículo, que o senhor é um apaixonado pelas palavras, pela língua, pela linguagem. E aí eu me perguntei, mas e como foi o seu primeiro contato com as letras? Quando é que... É interessante porque meu contato com as letras foi mais ou menos casual. Eu pretendia fazer direito, na verdade. E por um problema familiar, eu não pude vir para São Paulo, onde eu faria o vestibular, e comecei a fazer letras numa faculdade no interior do estado, em Penápolis. E lá eu tive um professor fantástico de teoria literária, e foi ele que me encantou para as letras. Eu abandonei qualquer projeto de fazer direito e me apaixonei, de fato, pelas letras e continuei a minha carreira. E como é que ele encantou o senhor com as letras? Ele encantou mostrando a magia da linguagem. Às vezes, eu olho os cursos de português e penso que os alunos têm razão de não gostar do curso de português. Às vezes, os cursos são muito burocráticos, insistem muito sobre certo e errado, reduzem tudo ao certo e errado, quando a linguagem é um mundo fascinante e o que nós precisamos é convidar o aluno para entrar no mistério da linguagem, na epifania da linguagem. E qual é o mistério da linguagem para você? Claro que se é um mistério, é um mistério. Os linguistas se dedicam a estudar quais são os mecanismos da linguagem por intermédio das diferentes línguas faladas pelos seres humanos no mundo. E isso que é fascinante. Qual é a natureza da linguagem? Quais são as funções da linguagem? Porque o que é fantástico é que a linguagem nos acompanha sempre, desde o momento que nós nascemos até a hora de nossa morte. Nós estamos rodeados de linguagem, nós expressamos nossos pensamentos, nós influenciamos e somos influenciados, nós sonhamos, imaginamos mundos novos com a linguagem. Então, a linguagem é alguma coisa fascinante, dado o seu poder, a sua onipresença na vida dos seres humanos. Então, isso é o que é fascinante, acho. E professor, você diz que é difícil para os... Você concorda que deve ser difícil para os alunos. Quando você falou esses alunos, você está pensando em que alunos? Aluno criança? Até desde crianças, claro, principalmente os alunos, os adolescentes e as crianças. Veja, nós precisamos fazer um curso de português que tenha significado para eles. Não pode ser um curso que pareça tratar de uma linguagem que não tem nada a ver com a linguagem que eles falam no dia a dia. E veja, com isso eu não estou querendo dizer que um curso de português não vai, digamos, de certa forma, aumentar, não diria a competência, mas aumentar a performance linguística do aluno, melhorar a performance. Ele vai falar melhor, entre aspas. Agora, evidentemente, para isso, nós precisamos de novas formas de abordagem.
E às vezes eu me pergunto assim, dizem, bom, eu não posso ensinar Camões nas escolas, os alunos não aceitam mais. No entanto, Renato Russo gravou Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente e todo mundo gosta. Então, algumas formas de abordagem das questões na escola que não estão sendo bem feitas. Você acha que isso é uma das razões pelas quais as crianças têm tanta dificuldade em aprender a ler e escrever no Brasil? Que esse é um problema, não é? Acho que, bom, há vários problemas. Nós temos desde problemas de crianças que chegam com fome à escola, Sim. etc. Bom, toda sorte de problemas. Mas eu diria que do ponto de vista estritamente metodológico, esse é um problema sério. Acho que, às vezes, as pessoas dizem que os brasileiros não sabem português. O que é um equívoco, porque os brasileiros falam português e fazem todas as coisas que precisam usando a linguagem. Nós temos, na verdade, não um problema de língua, não existe nenhuma crise de língua. Nós temos um problema de escola, um problema escolar. Quer dizer, as pessoas, depois de tantos anos de escola, têm um baixo desempenho no uso da modalidade escrita da língua. Agora, isso não é uma crise da língua, isso é um problema de escola. Isso se resolve com planos de governo, com investimentos em educação, o que não é feito na maior parte dos casos. Então, é esse o problema que nós temos com relação à língua e não um problema de língua, de fato. E o senhor, como linguista, acha que tem o que dizer a respeito da aquisição, não da escola, mas a respeito da aquisição da performance? O que é que o linguista tem a dizer nisso? Bom, a linguística, ao estudar os mecanismos da linguagem humana por intermédio das línguas faladas no mundo, a linguística estuda tudo o que concerne a linguagem humana. E um dos ramos da linguística é exatamente os estudos de aquisição de linguagem, seja de primeira língua, seja de segunda língua. Então, os linguistas têm muita coisa a dizer a respeito da aquisição da linguagem que pode nortear todo o trabalho que é feito nas escolas. E nós temos também um ramo da linguística, que é chamada linguística aplicada, que se dedica exatamente a estudar as questões relativas a ensino de línguas, né? Fiorin, a linguística é uma ciência? Bom, depende do que nós consideramos ciência. Se nós pensarmos que a linguística tem um compromisso com a realidade, que a linguística elabora hipóteses, teorias para explicar esta realidade. E ela testa suas hipóteses e suas explicações, nós podemos dizer, sim, que a linguística é uma ciência. É claro que um físico, por exemplo, diria que nada é ciência a não ser a física, mas diríamos, a linguística é sim uma ciência. Ela tem, ou melhor, nós poderíamos dizer, é um ramo do conhecimento com vocação científica. Mas e qual é o método da linguística? Por que a gente precisa fazer sempre essa espécie de ressalva, né? Quando a gente fala, vários outros cientistas não da natureza, vamos dizer, já estiveram aqui no programa e muitas vezes a gente aborda essa questão. E sempre tem essa... Qual é, afinal, o que distingue as ciências sociais e humanas das ciências naturais, vamos dizer? Bom, vamos dizer o seguinte, a linguística compartilha com qualquer ciência do seguinte procedimento metodológico. Eu tenho um fato de linguagem qualquer. Esse fato de linguagem é transformado pelo cientista, pelo linguista, num problema a ser explicado. Esses fatos de linguagem são relacionados a quaisquer dos níveis da linguagem, desde os sons até
o que nós chamamos o discurso, que são as unidades acima da frase. Digamos, para facilitar, o discurso é manifestado por textos. Então, ou então da oração, ou então da palavra, etc. Tal. Bom, com relação a isso, eu tenho um determinado problema e eu devo explicar esse problema. E aí eu tenho que reunir dados, ou então eu tenho uma coisa que é muito importante também, é que o que se chama de erro em linguagem é um elemento extremamente importante porque ele indicia determinadas coisas para o linguista. Por exemplo. É um sinal. É um sinal. Por exemplo, uma pessoa... Hoje está acontecendo das pessoas usarem o pronome lhe para a função de objeto direto. Eu lhe amo, eu lhe adoro, etc. Bom, veja, o linguista, ao contrário do gramático prescritivista, diria o seguinte: não pode dizer lhe no lugar de o. Isso está errado. O linguista diz: por que é que estão dizendo lhe no lugar de o? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta da linguística. E é isso que nos diferencia de... Nós não damos prescrições. Mas eu aproveito para dizer uma outra coisa. Os gramáticos acusam os linguistas de estarem destruindo a linguagem porque dizem que os linguistas aceitam tudo. Veja, é muito diferente. Nós não aceitamos tudo. Se eu vou escrever um texto acadêmico, eu tenho padrões de escrita de um texto acadêmico e os linguistas exigem esses padrões. Só que os linguistas sabem que essas normas, elas são, digamos, muito mais sociais que propriamente da natureza da linguagem. E, portanto, o linguista tem que explicar o erro. Bom, até aí nós estamos dentro do que qualquer ciência faz. O que nos distingue de outra ciência? Eu acho que as ciências humanas se distinguem pelo fato de não haver obsolescência do conhecimento. Nenhuma teoria desaparece. Então, Aristóteles é tão importante quanto o último autor. Nós voltamos aos medievais, por exemplo, e encontramos coisas fascinantes. Não existe um determinado momento em que um determinado conhecimento possa ser dito, esse conhecimento não vai mais voltar sobre outra forma. Por exemplo, a linguística do século XIX abandonou completamente as ideias universalistas da linguística do século XVIII. E o que é esse universalismo do século XVIII? No século XVIII se pensava que o ser humano tinha como um elemento que o distinguia dos animais era o fato que ele tinha a capacidade da linguagem. Bom, então se pensava exatamente que a linguagem tinha certos mecanismos que eram comuns a todas as línguas. Então, o acento que se buscava, que se punha em todas as ideias linguísticas, eram, de fato, esses mecanismos próprios da linguagem humana que estavam presentes em todas as línguas. E isso foi ultrapassado? Isso, no século XIX, se procura, ao contrário, quais eram as diferenças das línguas entre si. E se abandona um pouco essas ideias universalistas. Ora, no século XX, o universalismo volta com Chomsky e a teoria chomskiana, e na busca, novamente, claro que de maneira diferente, mas de compreender os universais da linguagem. O que significa que, num nível de abstração muito grande, todas as línguas são iguais, uma vez que elas têm elementos comuns. Bom, a gente volta a isso depois no decorrer do programa, mas então, essa é uma distinção que o senhor coloca muito grande entre as ciências naturais e as ciências humanas, quer dizer... E eu acho que eu coloco uma outra ideia, que eu diria o seguinte, por exemplo, eu pego um paper da física. Um paper da física é o relato de uma determinada experiência, ou então uma resolução de um problema teórico, etc. Agora, de forma que o texto
não tem realmente importância. Ora, eu acho que nas ciências humanas o próprio movimento do texto é próprio da natureza das ciências humanas e desconstruindo significados, etc. Então, o próprio movimento do texto tem importância. Também. Daí o fato de que eu só posso ter um trabalho assinado por 2 pesquisadores nas ciências humanas se de fato eles escreverem o texto junto, não se eles fizerem uma experiência Então, em conjunto. isso é uma coisa que eu ia mesmo perguntar, porque na sua lista de trabalhos, basicamente, você trabalhou sozinho, seus artigos são assinados por você, principalmente. Isso. É por isso? É por isso. Mas isso, na área, é impossível que eu tenha, por exemplo, na área de letras, nós não colocamos o nome nos artigos que os nossos orientandos fazem. Escrevem, exatamente porque a feitura do texto é uma coisa tão importante quanto aquilo que eu estou relatando. E você gosta de escrever? Escrever é penoso. Pois é. Escrever é penoso. Acho que há um trabalho físico. Eu não sei se eu diria que eu gosto de escrever. Eu escrevo, sim, mas eu acho penoso escrever. Eu acho que só quem não tem nenhum compromisso com a palavra pode achar que é fácil escrever. O que é o compromisso com a palavra para você? O compromisso com a palavra é exatamente isso, de dizer com exatidão, de fazer um texto bem feito, com clareza, com coerência, com coesão, etc. Esse é um compromisso com a palavra. E isso é sempre muito difícil de fazer, é sempre muito penoso. Eu acredito que os meus colegas achem isso também. Tá, e de ler, você gosta, Fiorini? De ler, sim. Ler é muito mais interessante do que escrever. Ler é muito mais interessante. E o que você lê? Bom, eu leio de tudo. Linguística, principalmente na minha área, que é, em sentido lato, o que nós podemos chamar a área de estudos do discurso, onde há a análise do discurso, a semiótica, linguística textual, etc. Então, eu procuro ler dessas diferentes disciplinas englobadas nessa grande área, de outras coisas de linguística, mas principalmente eu gosto de ler literatura. Romance, poesia, isso principalmente eu gosto de ler literatura. Qual é seu livro preferido, se é que há um? Livro eu acho que eu vou dizer alguns autores e vou me cingir à literatura brasileira. Então, se eu tivesse que escalar uma seleção, entraria o Machado, Guimarães Rosa, Alencar, Gonçalves Dias, João Cabral, Drummond, Manuel Bandeira. Acho que... E o que é que você falou que você se deixou encantar pela magia das palavras, né? Pela magia do discurso. Onde é que está a magia na literatura? Tem uma magia na literatura? Tem. A literatura, eu acho que ela tem 2 magias. Primeira coisa, a função principal da literatura não é falar do que existe, é falar do que poderia existir. E, nesse sentido, a literatura nos permite viver outras vidas, nos permite sonhar. E, por outro lado, a literatura leva as possibilidades da língua até o limite. E, portanto, a literatura nos mostra também que a linguagem não é uma coisa burocrática. A linguagem é uma coisa que pode ser
utilizada, manejada, torcida, dobrada, criada, recriada. Isso, para mim, é magia da literatura. Agora, ler faz parte da sua pesquisa, né? Como é? Duas perguntas simultâneas. O que você gosta o que você mais gosta de estudar? Acho que você disse, análise do discurso, né? E como é que você estuda isso? Como é que é a função de pesquisa num trabalho como o seu, nessa sua área de interesse? Bom, digamos o seguinte, eu busco, por exemplo, quando eu fiz minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, eu estudei os discursos dos presidentes da República do período depois do golpe de Estado de 64, durante a ditadura. Então, eu li todos esses discursos, então isso faz parte. Li tudo para encontrar determinadas constantes nesse discurso e determinados modos de construção desse discurso. E, então, a leitura faz parte intrínseca do trabalho de letras. Mesmo quando eu me dedico a outras coisas que não a análise do discurso, por exemplo, vamos supor que eu vá estudar uma questão como, sei lá, por que é que nós não fazemos concordância com a passiva sintética? Por exemplo, se diz vende-se casas e não vendem-se casas. Bom, se estabelece que, na verdade, a passiva sintética deixou de ser passiva no sentido estrito. E ela deixou de ser passiva no momento em que houve a impossibilidade de colocar um agente da passiva. Eu não posso dizer vendem-se casas pelos corretores. E eu posso dizer casas são vendidas pelos corretores, mas não posso dizer vendem-se casas. Mas isso era possível, por exemplo, no século XVI. Nos Lusíadas você encontra aqueles mares que dos feios focas se navega, aqueles mares que são navegados pelas feias focas, né? Bom, então você tinha isso. Bom, teve todo um trabalho de busca dessas expressões, etc. Tal. Então, o trabalho de leitura é sempre um trabalho muito grande para qualquer pessoa. A pesquisa está muito baseada na leitura. Na leitura, na busca desses fatos que se apresentam nos textos escritos e atualmente, como nós temos a possibilidade de gravar, também nos textos orais. Né? E qual foi a primeira palavra que você leu, professor? Você lembra disso? Não me lembro. Eu fui alfabetizado na cartilha Caminho Suave. Então, eu não me lembro qual era a primeira. Acho que era abelha, né? Então, eu fui alfabetizado na Caminho Suave. E foi ruim ser alfabetizado na Caminho Suave? Não, na verdade, eu penso que o problema da alfabetização depende muito mais do alfabetizador que do método. Eu posso estar dizendo uma coisa que meus colegas que estudam alfabetização, letramento, talvez não concordassem, mas eu ainda tenho uma crença muito grande no trabalho do professor. Acho que um professor bom se vira com qualquer material. Tá. Lendo seu currículo Lattes, eu prometo que essa é a última pergunta. Lendo seu currículo Lattes, eu encontrei que o senhor fez 3 laudos. Um laudo pericial sobre calúnia e difamação e outros 2 que agora eu não me lembro. Um sobre plágio. Sobre plágio, exatamente. Do que se trata esse trabalho? Isso é um trabalho próprio do linguista também? É um trabalho do linguista. Existe até um ramo da linguística que é chamado de linguística forense, que é o uso dos métodos, dos instrumentos da linguística para emitir laudos. Agora, como a gente faz isso? Normalmente, nós somos nomeados por um juiz de direito. Nesse caso, por exemplo, de plágio, corria numa das varas cíveis da capital
um processo de plágio e o juiz recebe das universidades estaduais, a Justiça Estadual recebe tanto da USP, quanto da Unicamp, quanto da Unesp, e também da PUC, do Mackenzie, das grandes universidades do Estado, uma lista das especialidades. E o juiz nomeia um perito. E a gente, na verdade, precisa aceitar esse trabalho, porque um juiz intima a gente a fazer as coisas. Para não aceitar, a gente precisa pedir para o juiz dispensar a gente desse trabalho. Mas e aí, o que é fazer um laudo sobre esse de difamação e calúnia, por exemplo? Bom, o de difamação e calúnia foi assim. Havia um processo, eu não vou citar os nomes, que corria num tribunal de justiça no Brasil a respeito de uma partilha de uma grande herança do Brasil, de um grande grupo industrial e comercial brasileiro. E no testamento, a mãe que tinha herdado 50% por ocasião da morte do pai, mudou o testamento às vésperas da morte e, quando ela estava junto com uma filha, diante do cônsul brasileiro na Suíça. Bom, aí começa o processo e aí nós fomos contratados por uma parte. E, na verdade, o que se acha é que o desembargador que dava as sentenças não estava escrevendo as sentenças, que as sentenças eram escritas pelo advogado da parte contrária. E então o que nós fizemos foi demonstrar que era muito possível que as sentenças estivessem... À luz da análise do texto. À luz da análise do texto, dos traços de estilo dos textos escritos pelo advogado, dos textos escritos pelo desembargador quando ele era juiz de primeira instância e ele não tinha ninguém para escrever as sentenças para ele. Comparamos essas coisas e verificamos, então, que se tratava de uma... Na verdade, o texto era menos... as partes se julgavam caluniadas, etc. Nós fizemos um laudo estilístico sobre a possibilidade de autoria. Eu fiz com a professora Diana Pessoa de Barros. Muito obrigada, professor Fiorin. O programa Cientistas do Brasil faz agora um intervalo rápido. No próximo bloco, José Luiz Fiorin fala sobre linguística com outros pesquisadores. Até já. O programa Cientistas do Brasil está de volta. Nosso convidado de hoje é o linguista José Luiz Fiorin, da Universidade de São Paulo. A partir deste bloco, ele conversa com dois outros pesquisadores de linguística, Esmeralda Vailate Negrão, que é também da USP, e Eduardo Guimarães, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor Esmeralda, no primeiro bloco foi dito aqui que... os linguistas hoje passam a pesquisar uma língua, uma origem única das línguas. Isso é possível? Houve uma língua mãe? A gente tem ideia disso? Olha, isso eu gostaria de mudar para retomar a questão dos universais, né? E como é que eles entram na linguística atual. Então, a recuperação dessa ideia de que existem traços comuns entre todas as línguas naturais, vem justamente de uma postura adotada por Noam Chomsky, que vê a linguagem como uma capacidade inata do ser humano. Sendo algo que inato ao ser humano, é óbvio que todas as línguas, então, deveriam ter alguma coisa comum, porque ela faz parte da natureza humana. E, então, a partir dessa postulação teórica, começou-se a investigar, então, quais são esses princípios que realmente são comuns a todas as línguas naturais. Esses que seriam os universais. Esses universais, tá certo? E o projeto é um longo projeto que está em andamento e tem trazido para o conhecimento da linguística,
principalmente na área da gramática, da sintaxe, conhecimentos muito importantes, porque juntou pesquisadores do mundo inteiro trabalhando nessa área, investigando exatamente a partir de alguns princípios que foram tidos como comuns a todas as línguas, se eles se confirmam em cada uma das línguas estudadas, né? E isso está pacificado? Não, seguramente não. Seguramente não. Concorda com isso? Não, eu não concordo. Pois é. Eu não concordo. Não, seguramente não. Eu acho que, por exemplo, quando o Fiorinho colocou isso, ele disse o seguinte: você tem uma questão universalista que vem do século XVII e XVIII, o século XIX vai tratar das diferenças, ou seja, como é que as línguas são diferentes. E é engraçado que, às vezes, eles faziam isso a partir de um ponto de vista biologista. Isso é que é curioso, que é um problema no século XIX. Uhum. Às vezes fazia a partir de um ponto de vista biologista. E no século XX, junto com o desenvolvimento da linguística histórica, que é do século XIX, você também vai ver reaparecer a questão dos universais, né? Então, hoje nós temos posições linguísticas convivendo, vamos dizer, com uma atenção extremamente importante, do meu ponto de vista, porque você tem diferenças epistemológicas fundamentais, quer dizer, a própria concepção de ciência é diferente, você tem diferenças metodológicas importantes, ou seja, os procedimentos para produzir conhecimento científico são diferentes. Só para ficar nesse lugar, quer dizer, nós podemos pensar, de um lado, essa questão que a Esmeralda colocou, né, que você tem toda uma posição que considera que a linguagem é inata, portanto, que no fundo, no limite, a linguística seria uma ciência ligada à biologia, né? E, por outro lado, você tem uma outra posição em que você não considera que a linguagem é inata, mas que ela é histórica e que, portanto, a linguística seria uma ciência humana. Então, você vê, é uma questão forte. É uma questão forte. Crucial. Acho que é uma outra coisa importante a transmitir num programa dessa natureza, que essa divergência, não é uma coisa da linguística, isso é da natureza da ciência. A ciência se faz na contradição. A ciência sempre estabelece modelos provisórios de explicação da realidade. E por isso a ciência nunca chega à verdade. Nós vamos tendo explicações a respeito dos fenômenos humanos. O que a ciência não é a religião que determina as verdades que nunca vão ser mudadas. Então, essa ideia é muito importante transmitir para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm uma crença numa ideia de verdade que é incompatível com o fazer científico. Com a pesquisa científica. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Agora, vamos confrontar esses dois modelos. O que seria a língua ser histórica e o que é a língua ser inata? Bom, explicar um lado e outro da questão. O problema não é a língua inata, é a linguagem. Desculpa. Né? Quer dizer, já é essa acertando uma questão. Isso é uma coisa que a gente precisa... Né? Acertando uma questão. A linguagem inata, você vai pensar... Bom, eu vou tentar explicar do meu jeito, né? Seguramente não será o mesmo jeito do Fiorinho e da Esmeralda. Do meu jeito é o seguinte, quer dizer, se você pensa que a linguagem é inata, você está considerando que o corpo possui a faculdade de linguagem, tá certo? Agora, quando eu considero que a faculdade, que a linguagem, ela é uma prática humana, quer dizer, esse corpo vai, pelas práticas humanas, ele passa a falar. Portanto, essa linguagem não está no corpo, mas é lógico que você precisa de um certo corpo para poder falar, evidentemente. Não é qualquer corpo que fala, somente o corpo humano fala, para falar de corpo aí. Portanto, a linguagem não está no corpo no momento, quer dizer, ela não é uma coisa, ela não existe como um órgão da linguagem. Então, essa é uma diferença... E o que comprova o que comprovaria isso? Aí você não tem comprovação definitiva de forma nenhuma. Isso é um debate. Isso é um debate. Sim, mas como é que você chegou a essa conclusão? Veja, aí você tem posições epistemológicas de saída, quer dizer, porque a ciência, essas não são posições empíricas, você fala, isto existe, portanto, a hipótese é X. Não, você faz uma hipótese e vai buscar alguma comprovação, vai buscar ver se você confirma que a sua hipótese vale. É preciso... eu acho que eu queria voltar, né, e contrapor, quer dizer, quando se acredita numa teoria biológica da linguagem, né, acredita-se que essa capacidade
está na mente, né, do ser, mas vem a partir de uma característica mais geral da mente, que é a cognição, e vem por uma dotação genética que veio através da evolução do ser humano a partir do momento em que ele passa a ser humano. Quer dizer, ele acaba tendo essa capacidade, né, numa teoria aí mais evolutiva mesmo, de onde vem a linguagem. Mas aí de onde como... que entra a história, a cultura, o fato do... Bom, Ela está o problema dos interesses de cada uma dessas posições. Porque, veja, por que o interesse de uma posição que pensa a faculdade da linguagem como uma coisa inata são os universais? Porque esse é realmente o interesse de uma teoria. Não só o interesse, mas é a evidência. A evidência. Quer dizer, a volta dos universais se dá exatamente porque, a partir do momento em que, ao analisar todas as línguas, eu consigo comprovar que existe um número restrito de princípios que está comum a todas elas, eu tenho uma evidência de que ela é uma capacidade Isso. Agora, humana. veja, mas o que eu queria dizer é o seguinte, numa linguística que põe o acento na história, não interessa absolutamente a questão dos universais, interessa, ao contrário, as diferenças produzidas pela história ao longo do tempo, etc. E, portanto, veja, só isso mostra que eu tenho, a partir de posições, como dizia o Eduardo, posições epistemológicas, eu tenho fatos diferentes que são buscados. Como ele disse, não existe assim o fato e daí... Não. Eu tenho uma posição teórica e, a partir dessa posição teórica, eu tenho, digamos, claro, não é isso? Temos novos fatos, né? E é isso que eu quis dizer, quer dizer, o conhecimento sobre a sintaxe das línguas naturais e sobre a gramática do conjunto de línguas evoluiu muito dentro dessa perspectiva, porque aí o que a gente começou a pesquisar a partir do estudo das diferentes gramáticas, encontrar princípios que estão comuns. E o que a gente percebeu é que, apesar da gente achar que, sei lá, uma língua banto é muito diferente do português brasileiro, a gente vai encontrar traços que são comuns. Isso possibilitou que a gente fizesse, ou tivesse uma renovação dos estudos comparativos, né, como o tópico do português brasileiro, português europeu, e aonde estão essas distinções, a gente vai além de uma comparação de pequenos fatos para perceber que, na verdade, a gramática se organiza com um conjunto de propriedades que, no momento em que eu tenho uma distinção e outra, elas mudam em conjunto. E aí eu vou tendo essa separação de uma língua como o português, que vai se diversificando nas suas diferentes eu gostaria situações. de dizer uma coisa. Eu diria o seguinte, uma coisa curiosa. Eu não acho que o que faz... É verdade que a gramática gerativa é responsável por um grande... Gramática gerativa. Que é essa gramática dos universais. Que a gramática gerativa, ela realmente teve um desenvolvimento enorme e impactou fortemente o desenvolvimento dos estudos sintáticos, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que isso é mais pelo formalismo do que pela hipótese natista. Quer dizer, o que faz a gramática gerativa andar muito é que ela trata a questão formalmente. Portanto, é mais uma questão de método do que dessa hipótese da natureza, que eu acho que faz mais. Agora, o que eu acho mais complicado na gramática gerativa, na questão dos universais, é que ela é uma teoria que só é capaz de me dizer uma gramática. Ela não é capaz de me dizer o funcionamento da linguagem. Ela reduz o funcionamento da linguagem ao funcionamento gramatical. Não no sentido de gramática normativa, né? Vamos lembrar isso. Tá. A palavra gramática está aqui no outro sentido, você entendeu? Então, o meu problema é, do meu ponto de vista, a sintaxe cresce muito com a gramática gerativa, se desenvolve enormemente. Qual é a diferença entre a gramática e a sintaxe? Vamos fazer um minuto. Pode ser a mesma coisa e pode não ser. Tá. Você entendeu? Mas quando você fala sintaxe, nós estamos falando das relações entre as palavras. Entre as palavras. Isso, exatamente. E a gramática, nesse sentido, é essa mesma coisa. Tá bem. Né? Então, essa eu acho que é uma questão importante para mim. Por exemplo, com isso eu estou querendo dizer, nada me impede
de me aproximar e de me valer da sintaxe, ou da gramática, daquilo que a gramática me deu como conhecimento, mesmo que eu tenha outro ponto de vista, Então, porque o que me interessa é o formalismo. Não, eu não posso transpor. O que eu estou dizendo é o que eu posso conseguir me valer do avanço da sintaxe, desde que eu tenha um outro ponto de vista teórico e trate isso de outra maneira. Quer dizer, é só levar a sério a ideia de que a questão da sintaxe é uma questão de combinatória. Só que a linguagem não se reduz a uma combinatória. Não, mas aí eu acho que tem um modelo, mas eu não sei se... um modelo mais geral do funcionamento da mente, quer dizer, a gramática, na verdade, ela está no centro, mas essa teoria fala sobre como ela estabelece, dá meios de fazer essa relação entre sentido, entre conceitualização do mundo, entre o plano auditivo, quer dizer... Eu não acho que ela se reduza... As pesquisas mais recentes, elas já chegam a alguma conclusão nesse sentido? Elas apontam? Qual é a pesquisa que você diria que chega mais próximo de provar esse componente biológico da linguagem? Olha, eu acho que em diversas frentes. Dentro da linguística, o caminho é esse de buscar os universais, tá certo? Agora, os estudos da interface entre a linguística com as ciências cognitivas, aí buscam realmente mapear no cérebro onde estão essas regiões da linguagem e como elas estão relacionadas com outras capacidades cognitivas do cérebro. Quer dizer, então é toda uma vertente biológica de investigação. Aí há uma questão de concepção do humano. Ou seja, a linguística é uma ciência biológica. Isso. Agora, quando você pensa historicamente, semanticamente, semioticamente, discursivamente, você tem que pensar a linguística como ciência humana. Ou seja, as relações de você pensar a linguagem com as questões culturais, com as questões históricas, com as questões sociais. Então, as relações são de uma natureza muito diferente. Por quê? Essa é a questão. Quer dizer, a linguagem, fundamentalmente, ela está aí como aquilo que nos faz estar com os outros. Quer dizer, se é isto, então o seu fundamento é social. Tá. Você percebe como é que muda? Claro, eu percebo. E eu acho que essa, do meu ponto de vista, acho que talvez também do Fiorini, é um pouco agora, por aí. O que eu insisto numa coisa, eu diria o seguinte, concepções divergentes são da natureza da ciência. Quer dizer, não é uma coisa que um dia nós podemos, assim, determinar que... Não. É da natureza da ciência. Então está pacificado esse assunto, não é tá isso? Bom, acabou. Tá bom. Não acaba nunca. Dizendo. Né? Quer dizer, não vai chegar um momento em que a ideia da gramática gerativa ou a ideia do Noam vai Chomsky prevalecer sobre tudo. Isso, não, ou o contrário. Ou o contrário. Não vai ter não isso. Vai acontecer. Então vai ter que conviver. Mesmo porque cada teoria científica descobre determinadas porções da realidade. Isso, exato. Traz um determinado... Agora, eu queria fazer nessa conversa que a gente estava tendo aqui, me resta uma questão. Cada um fala de uma determinada maneira. Quer dizer, cada um de nós vai na língua, não na linguagem, né? Acho. Aí eu queria também que uma hora vocês falassem, porque é língua que é linguagem. Mas a gente vai na língua, eu uso a língua de uma maneira, o Eduardo de outra. Aqui tem 5 jeitos de usar a língua. Então, como é que isso, o que isso quer dizer? Como é que isso entra nessa discussão sobre se é biológico, se é social, se é histórico ou não tem importância? Ou isso está além da linguística? Quer dizer, a linguística não pode tratar desse assunto. Veja, há um autor francês de nome Benveniste, e ele mostra o seguinte, que eu tenho a passagem de um conhecimento linguístico internalizado para uma realização da linguagem. No momento que ele mostra que essa realização da linguagem, que o uso da linguagem constituía um objeto próprio, nós tivemos a criação dos estudos do discurso. Então, o problema não é tanto a questão individual do uso, etc., mas, por exemplo, hoje há um
nas diferentes teorias do discurso, um interesse muito grande pela imagem que eu crio quando eu produzo um texto, falado ou escrito. E isso tem uma importância muito grande, isso vem de uma passagem da retórica de Aristóteles que dizia o seguinte, que a gente tende a confiar nas questões onde há divergência, mais nas pessoas honestas que nas pessoas não honestas. E aí, isso comentando a retórica, falando do orador. Mas aí ele diz uma coisa curiosa, que é assim, porém, o caráter do orador não deriva de um preconceito prévio que eu tenha sobre o orador, resulta da força do seu discurso. Ou seja, a credibilidade do discurso é construída no próprio discurso. Esses elementos são sociais. Isso, por exemplo, interessa muito. Que imagem um político cria e cria efeitos de sentido, de verdade, de confiabilidade, de forma que nós sabemos que ele está mentindo, mas uma parte da população acredita naquilo que ele está dizendo. Então, que efeitos de credibilidade. Então, quer dizer, essas coisas importam. Agora, veja, não é a mesma questão. Por isso que eu digo, cada teoria científica, ela se dedica... Uma teoria científica não é um dogma religioso que explica tudo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós fazemos nesse mundo, por que nós sofremos, etc., como as religiões fazem. Não, a ciência, diante de um objeto de tamanha complexidade como a linguagem, o que nós temos são teorias, são áreas que vão estudando este aspecto, aquele aspecto. Mas, de qualquer forma, acho que qualquer uma delas vai buscar nos diferentes usos constantes, né? Isso. Isso certo. Eu acho, quer dizer, embora você tenha falado por que cada um de nós usa a língua de maneira diferente, mas eu acho que a linguística, em geral, acredita que, apesar dos diferentes usos, existe um sistema comum a todos nós. Isso. E que deles usam... Eu não diria um sistema comum, eu concordo com a noção de constante. Acho que toda ciência busca constantes. Podem ser sociais. Pode ser sociais. Sim, mas... A palavra constante, ela é lida como um universal, quando é uma teoria biologista, né? Agora, mas ela pode ser, eu posso pensar em constantes sociais. Quer dizer, o Paul Venn, por exemplo, Paul Venn, que é um grande historiador, né? Ele vai dizer, discutindo o que é história e o que é sociologia, né? Dentro dessa coisa das ciências humanas. E o que ele vai dizer assim, não, o historiador não busca universais, porque se ele buscar universais, ele não é historiador, né? Você não precisa fazer história, se é universal, você não faz história. O que nós buscamos? Constantes, né? Então, a noção de constante é boa, né? Nesse sentido. Então, nós buscamos sistematicidades. Agora, as sistematicidades, elas não são necessariamente universais, nós só dizemos assim, nós encontramos aqui uma sistematicidade. Agora, isso não significa que isso é universal. Significa simplesmente que é uma sistematicidade. Agora, sempre, senão ela não seria ciência. Se ela se ocupasse só do singular, ela não seria ciência. Ela pode se ocupar do específico, mas não do singular. Não do singular, E aí, talvez a sua pergunta sobre o modo de falar... a minha pergunta é sobre o singular. Não, é sobre a relação entre o singular e o geral, não é? Eu te responderia, eu posso te responder que é uma pergunta sobre o específico e o geral. Ah, tá bom. Você entendeu? Quer dizer, há modos de falar que não são absolutamente individuais, mas que de alguma forma estão em todos nós, mas estão em outras pessoas também. E isso dá uma especificidade. Por exemplo, vamos supor, eu falo como um mineiro fala. Bom, não sei se aqui eu falo mais como um mineiro fala, mas vamos supor, isso é uma especificidade que não é só minha. As pessoas me reconhecem quando eu falo de uma certa maneira, mas é algo que é meu e que é algo de um outro grupo com que eu estou relacionado e assim por diante. Então é específico, não é singular. Bom, tá certo. Eu só queria aqui fazer um intervalo rápido para a gente voltar e depois falar sobre língua especificamente. Como é que surgem as línguas, as famílias de línguas? Como é que a gente pode classificar isso? Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.
Estamos de volta com o programa Cientistas do Brasil. Nosso convidado hoje é o linguista José Luiz Fiorin, da Universidade de São Paulo. Professor Fiorin, nós estávamos falando no bloco anterior, como é que surgem as famílias de línguas? As línguas se unem em famílias, né? São algumas... Elas têm um ramo comum? Bom, vamos explicar uma coisa. Nós falamos em famílias de línguas quando nós agrupamos as línguas geneticamente. O que é geneticamente? Quando nós dizemos que há uma família de língua, quando um conjunto de línguas se origina de uma língua comum. Aí nós dizemos que é a família de língua. Então, por exemplo, eu tenho o latim. Do latim se originaram o português, o francês, o italiano, o romeno, o dalmático, o rético, o sardo, o catalão, o provençal, o franco-provençal, o espanhol. Então, isso é uma família de língua, porque todas essas línguas vieram de uma língua comum. Por outro lado, quando eu tenho um conjunto de famílias de línguas que vieram, por sua vez, de uma língua mais antiga, eu digo que eu tenho um tronco linguístico. Um tronco linguístico. Então, o grande tronco linguístico que se descobriu, em primeiro lugar, foi o indo-europeu. Porque, no final do século XVIII, um inglês viajando pela Índia observa, e ele conhecia bem grego e latim, observa que havia parentesco, semelhanças sistemáticas entre o grego, o latim e o sânscrito. Então, e o sânscrito. E o sânscrito. Então, ele começa todo um movimento de comparação de línguas e se estabelece, então, a hipótese de uma língua primeira, que seria o indo-europeu. Essa família tem esse tronco tem cerca de 425 línguas. Então, todas as línguas latinas, todas as línguas germânicas, alemão, inglês, holandês e tal, as línguas eslavas, então, tcheco, russo, búlgaro, as línguas bálticas, lituano, letão, bom, depois o albanês, o grego, o armênio, enfim, é um tronco de línguas muito grande. Agora, veja, nós não sabemos ainda todos os troncos de línguas, porque quando eles começaram a mapear esses troncos linguísticos, evidentemente, estudaram as línguas da Europa e da Ásia. Deixaram de fora as línguas indígenas das Américas, deixaram de fora, porque não eram bem conhecidas, né? Bom, deixaram de fora as línguas africanas, deixaram de fora as línguas da Oceania. Ocorre que esses lugares são os lugares de maior diversidade linguística. Na África, nós temos mais de 2.000 línguas. Então, agora está havendo um estudo para a determinação desses troncos. Por exemplo, no Brasil, nós temos cerca de 180 línguas indígenas faladas. O professor Arion Rodrigues estabeleceu que nós temos cerca de 41 famílias de línguas. Porque essas 180 estão, então, agrupadas, podem ser agrupadas em 41 famílias. Em 41 famílias. Mas ele estabeleceu... Por quê? É preciso levar em conta que parece família demais para língua de menos. Ocorre que eram cerca de 1.300 línguas faladas no território brasileiro. E essas línguas pertenciam a essas mesmas famílias. Algumas se perderam. Ele estabeleceu 2 grandes troncos linguísticos no Brasil. Um que é o tupi e outro que é o macro-G. Então, esses são os 2 grandes troncos que agrupam, digamos, a maioria das línguas faladas no Brasil. Mas depois nós temos o Pano, a família Pano e outras famílias de línguas no Brasil. E essas 180 línguas indígenas, elas ainda são faladas? Ainda são faladas. Sim. Às vezes algumas praticamente em estado de final de extinção, porque tem pouquíssimos falantes, mas algumas chegaram até ter um certo aumento de falantes a partir de um certo momento em diante. E as pessoas que falam essas línguas diferentes, elas se entendem ou não? As línguas, quão diferentes são essas línguas? Muito diferentes. Então, por exemplo, dentro do tronco tupi, você tem uma grande variedade de línguas e eles têm limites bastante grandes de intercompreensão, né? Como no outro tronco também. Agora, há uma outra questão nesse entender aí, que é o seguinte:
Se for simplesmente pelo fato da família ser ou não ser próxima, isso é uma coisa, mas na realidade, muitas vezes esses povos indígenas convivem com outros povos com outra língua. E eles podem compreender exatamente porque estão em relação, tá bom. né? Então tem esse outro aspecto. Porque eles aprendem. Né? Porque está perto. Estão perto. Mas aí tem uma outra questão importante que eu gostaria de colocar, pensando nesse problema da linguística indo-europeia, né, que é a visão que o Fiorin deu ali, né, de como a Europa tratou o seu problema das línguas, no século XIX principalmente, que o que a gente vai vendo é que talvez uma questão que a linguística tenha que fazer de uma maneira forte é mudar a perspectiva do tratamento das línguas na sua história. Porque essa perspectiva indo-europeia, ela se adapta bem a uma certa realidade europeia. Que você tinha uma certa relação de línguas estabelecidas por relações de parentesco, vamos dizer, linguístico. Se você pegar a realidade linguística brasileira, por exemplo, você vai ver em convivência línguas que não são da mesma família, que não são do mesmo tronco. No Brasil, você tem convivência do português com o tupi e todas as famílias do tronco tupi, ou com famílias do tronco macro-G, ou de algumas que não estão localizadas precisamente. Então, como é que você pensa o problema das relações de língua no Brasil se você tomar o modelo indo-europeu que levou ao problema das famílias de língua e de tronco? Então, a questão da convivência das línguas num certo espaço linguístico demanda do linguista brasileiro que ele busque uma certa forma teórica e metodológica de tratar essa questão de outro modo. Porque senão fica simplesmente assim, o português de um lado, as línguas indígenas organizadas nas suas famílias. E a questão, verdade, né? Já existem trabalhos sendo feitos, por exemplo, eu lembro do professor Salikoko Mufwene, que agora refaz a história das línguas indo-europeias com base na sua experiência de África. Ele é um africano, professor da Universidade de Chicago, mostrando que os processos, então, de contato que ele observou e toda a evolução linguística vista também pode contar a história do que aconteceu com as línguas indo-europeias. Quer dizer, tem toda uma nova perspectiva. Que, na verdade, a história das línguas é mais a história dos contatos do que propriamente da derivação. E ele mostra que, na verdade, o que essa história contou deixou de lado os povos autóctones de cada uma das regiões conquistadas, que também e como esse contato, como esse contato se deu para que a gente tivesse o francês como ele é, e assim por diante. Então, ele está recontando a história do indo-europeu com base na sua experiência da história africana e do contato. E acho que no contato no Brasil, a gente tem que pôr em jogo também as línguas africanas, quer dizer, dos escravos que vieram, né? Quer dizer, o português brasileiro hoje é resultado de um contato não só com as línguas indígenas, né? Mas com os escravos que vieram também aqui para o Brasil. E como é que isso evoluiu com o tempo? Porque a gente conhece, sabe que no Brasil, na época colonial, se falava uma língua que não era o português, não era a língua portuguesa, era uma língua indígena, uma chamada língua geral. O que é essa língua geral? Isso eu queria... Então, veja bem, aí eu queria colocar uma questão, eu já aproveito, porque no fundo é o seguinte, tudo isso vai mostrando, do meu ponto de vista, que você precisa tratar a questão das relações de língua de uma maneira histórica e política. Ou seja, você pensar que as relações de língua não é um mero contato de línguas. É uma relação política de falantes e línguas. É de poder, né? De poder. Política de Política poder. é de poder. É uma relação de poder. E econômica também. Hã? E econômica também. Não, sim. Então, você tem uma relação de poder. O econômico está envolvido nisso e tal. Então, você tem uma relação de poder. Então, eu digo isso para voltar à sua questão. Quer dizer, o Brasil, quando os portugueses tomaram posse do Brasil, eles encontraram aqui uma realidade linguística muito variada. Muito bem. E é lógico, começa o processo de colonização, que é muito lento no começo, efetivamente começa só em 1530, né, a colonização brasileira. E o que acontece? Que nesse contato, a evangelização brasileira feita pelos jesuítas é feita a partir da ideia de que
é preciso aprender a língua do índio, porque seria melhor, mais fácil evangelizá-los assim. Isso é um lado da questão. Por outro lado, o volume de falantes de português no Brasil era irrisório relativamente ao volume de falantes de outras línguas. Então você tem qual é uma relação de falantes e línguas, de um certo modo. O que acontece nesse processo é que há uma certa forma do tupi que é gramatizada, quer dizer, faz-se uma gramática do tupi, os jesuítas fazem uma gramática do tupi, o Anchieta faz uma gramática do tupi ainda no século XVI, no fim do século XVI ela é publicada. Então, essa língua tupi passa a ser a língua mais falada nesses lugares de região onde a colonização está presente, né? Então, essa, no fundo, passa a ser a língua de todos, do intercurso cotidiano. E o português era a língua somente oficial, era a língua do Estado. Então, essa língua, ela tinha, se eu pensar no intercurso cotidiano, ela era a língua que politicamente dominava as outras. Tá certo. Né? Quer dizer, porque, na verdade, o poder no território brasileiro, do ponto de vista da língua, estava com o tupi. Com esse tupi, com esse Exatamente. tupi dos jesuítas. Que se torna a língua geral. Mas o colonizador teve que aprender uma língua compreensível na terra para poder colonizar. Os bandeirantes, por exemplo, é fácil, isso é verificável. Os bandeirantes, é fácil você ver que eles falavam língua geral, porque você vai ao Mato Grosso, lá na divisa com a Bolívia, e você encontra um rio com o nome Tupi. E naquela região não se falava tupi. Ah, tá muito bem. Então, por que o bandeirante batizou com o nome tupi? Porque ele falava tupi. No fundo é isso. Então você tem... Bom, isso é bastante comprovado. Então, você tem essa língua geral. O que acontece é que o Estado opera politicamente a favor da língua do Estado, né? Que é o português. E é isso que vai alterando essa relação de poder entre as línguas durante a história da colonização. Então, como é que Portugal faz isso? Primeiro, tomando medidas sobre a escola, sobre em que língua se ensina na escola, e, ao mesmo tempo, trazendo mais portugueses para o Brasil. Então, essas duas coisas vão aumentando o volume de falantes de português e aumentando a pressão do Estado sobre onde se pode falar a língua geral. Bom, isso vai produzindo uma inflexão e, da metade do século XVIII para frente, a língua geral já está muito reduzida. Aí acontece um fato extremamente importante, que é a vinda da família real para o Brasil, com um volume enorme de português de uma vez só para o Rio de Janeiro. Então, essa relação de línguas, essa inversão se dá completamente do ponto de vista linguístico. E, de fato, o Estado impõe a sua língua. Agora, veja que isso tem um resultado importante, que é o seguinte: se a gente olhar que existem algumas ideias que dizem assim, não, o tupi não deixou, as línguas indígenas não deixaram nenhuma influência no português, ou as línguas africanas não deixaram nenhuma influência no português. Olha, depende. Se você olhar durante o período, se você pegar o português durante o período que a língua geral era dominante, você vai ver uma entrada de léxico indígena para dentro do português enorme. Aí depois, quando o português se torna dominante, você vai olhar a entrada de léxico indígena para o português vai se rarefazendo. E vai ocorrer eruditamente, por exemplo, os indigenistas do século XIX, ou alguém cria uma cidade que quer dar um nome indígena, né? Então a gente pode ver, e isso tudo tem a ver com essa mudança, vamos dizer, de concepção do estudo das relações de língua, do meu ponto de vista. Você colocar na questão que essas relações são políticas, é uma relação política de línguas e falantes. Portanto, o Estado entra, as relações de força entram e assim por diante. Mas as relações de poder na língua têm outra dimensão, né? Uma é essa, Várias dimensões. Pois é. Um caso interessante é assim, Roland Barthes, quando tomou posse na sua aula inaugural na cátedra no Collège de France, disse uma frase que correu o mundo, diz: a língua não é reacionária nem progressista, a língua é fascista. Bom, precisa entender bem o que Barthes quis dizer com a língua fascista. O que Barthes queria dizer é que a língua é o lugar de inscrição de um poder que a língua nos obriga a dizer. Nós só podemos ver o mundo e nós só podemos dizer com as categorias da nossa língua. Não existe jeito de escapar daí. E isso, para Barthes, por isso a língua era o lugar de inscrição do poder. Você escreveu num artigo que a língua classifica a realidade. Isso.
né? Isso é uma coisa... Veja, há muitos linguistas antes de Barthes falaram sobre esse problema de que a língua determina a visão da realidade, mas Barthes mostrou que esse elemento é um elemento de poder. Agora, há muitas relações de poder na língua, desde, por exemplo... Eu, quando conto determinadas coisas, eu silencio o contrário. Então, eu determino... Isso é um lugar de inscrição de poder. A língua pode ser inscrição de poder quando, no preconceito linguístico, nós excluímos determinadas formas de falar. A Bíblia conta um episódio interessante que está no livro dos Juízes. Os efraimitas estavam em guerra com outro povo e eles pegavam, uns diziam shibolete para a palavra espiga e outros diziam cibolete. Então, quando o camarada aparecia, ele dizia, pronuncia tal palavra. Pronunciava errado, cortava a cabeça. Cortem a cabeça. Diz o livro dos Juízes que mataram 42 mil pessoas com esse método. Pronunciaram Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade até hoje, quando as pessoas ridicularizam uma forma regional de falar, etc., elas estão fazendo isso. A língua é o espaço de poder de muitos elementos. E o Eduardo mostrou bem a questão do poder no português. Agora, nós precisamos pensar que em todas as relações de língua no mundo existem relações de poder. O inglês não é à toa a língua veicular universal. É a língua com a qual, porque, como o Eduardo mostrou, quando eu estou diante de uma variedade linguística muito grande, se encontra um meio de fazer a comunicação, e esse meio de comunicação, no geral, é tomar uma língua como língua veicular. É a língua do contato, etc. Bom, o inglês é a língua veicular. Como foi o latim? Como foi o latim, quer dizer... não é uma relação de poder? Não, era mais consideradas algumas diferenças de época, etc. Mas, de fato, o inglês é a língua veicular. O francês já foi, né? O francês já foi. E é curioso, por exemplo, hoje se discute muito se o português devia ser língua oficial da ONU, da Unesco, etc. Né? Bom, então é curioso observar, a ONU tem 6 línguas oficiais, são o inglês, o francês, o chinês, o espanhol, o árabe, o russo, são essas 6. Bom, dessas 6, 2 são línguas de trabalho, que são usadas na Secretaria-Geral, o inglês e o francês. A França tem protestado veementemente porque cada vez menos a Secretaria-Geral da ONU usa o francês. Antigamente, você não podia ser contratado na Secretaria-Geral se não falasse as 2 línguas, não escrevesse nas 2 línguas. Agora, contrato só gente que fala inglês. Isso deve E ser. a França pode protestar. As relações de poder São tais que... estão determinando essa. Pode mudar também com o tempo, né? Tal. Mas... no momento, a língua veicular internacional. Mas, por outro lado, você vai na fronteira do Brasil com o Paraguai. Eu fui a Ponta Porã fazer uma conferência, todos os paraguaios falam português magnificamente. Aí, de noite, eu perguntei aos estudantes de letras brasileiros quem falava espanhol. Ninguém. Porque lá é o português que é a língua do poder, etc. Tal, e, portanto, a assimetria entre o espanhol e o português está muito claro. Então, e o português, vocês acham? É uma língua que vai declinar ou vai crescer, se expandir? O que vocês acham disso? Olha, aí é difícil, profecia é difícil, né? Mas eu não acho que o português, por enquanto, corra risco nenhum. Não. Tem muita gente que fala português. Muita gente que fala português e depois... Nós usamos o português,
bastante gente fala inglês, bastante gente fala outras línguas, mas para as funções básicas da vida cotidiana, etc., nós não usamos outra língua no Brasil, e nem em Portugal, nem... Bom, Angola, nos países africanos, a situação já é um pouco mais complicada com relação a falantes de primeira língua ou não, mas... De qualquer forma, não vejo nenhum risco para o português no momento. Não, e tem uma outra pergunta. Por que a gente fala um português diferente aqui no Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique? Mas eu queria deixar essa pergunta para daqui a pouquinho, para o próximo bloco, porque a gente vai fazer agora um intervalo rápido, a gente volta já já. Estamos de volta com os Cientistas do Brasil, o último bloco do nosso programa, e a gente tinha aqui prometido falar sobre por que tanta diferença entre o português falado no Brasil, em Portugal, em Angola, nos outros países que têm a língua portuguesa como mãe. Olha, basicamente, quer dizer, quando o Fiori falou de família e tronco de língua, o que isso mostra é que as línguas se tornam outras, se modificam. Então, isso é uma característica da língua, né? A língua não há língua que, né? não há língua que funcione sem se modificar. Se ela não se modificar, ela não funciona. Isso é um princípio. Essa é uma característica fundamental. Outra característica também que as pessoas, às vezes, as línguas são variáveis. De região para região, de grupo social para grupo social, de faixa etária e até de situação de comunicação para situação de comunicação. Então, isso vai fazendo as línguas virarem outras. E hoje, nós podemos até dizer, já há elementos suficientes para poder dizer, mas isso não é dito porque tem uma questão política. Nomear uma língua é uma questão política, dar nome a uma língua é uma questão política. Então, por exemplo, a língua oficial e nacional de Portugal é a mesma língua oficial e nacional do Brasil, há elementos suficientes para dizer que não. Você entendeu? Agora, mas há muitas semelhanças e, portanto, costuma-se dizer que sim. E isso fez com que o Brasil consignasse oficialmente, por uma deliberação constitucional, que o nome da língua do Brasil é língua portuguesa. Então você tem um ato de nomeação. Agora, do ponto de vista da estrutura, você tem diferenças sintáticas, você tem diferenças fonéticas. Em Portugal tem mais vogal do que em português, do que no Brasil. Só que falam menos. Falam menos, exato. Ela. Você tem diferenças semânticas, você tem diferenças discursivas, então, enormes, né? Então, não haveria nenhum problema em dizer que nós falamos brasileiro. Na Europa, muitas vezes, quando eles vão falar sobre a nossa língua, eles dizem como o brasileiro, ou seja, a língua brasileira é assim, o assado. Então, como o brasileiro é assim, o português é assado, o francês é de tal modo. Eles falam isso com extrema facilidade. Então, essa é uma questão seguinte. Eu acho que o português do Brasil é uma outra língua. Eu acho. Acho que nós já chegamos a esse ponto. Pelo menos do ponto de vista da área com a qual eu trabalho, que é a sintaxe, há diferenças bastante marcantes entre as duas línguas. Né? E entre o brasileiro, então, para dar um outro nome, e o moçambicano ou o angolano? Pois é, aí que você tem a história dos contatos dessas línguas foi uma história diferente. E no Brasil ainda houve várias decisões políticas. O Eduardo mostrou a questão da nomeação, porque houve um longo debate por décadas, se nós falávamos o brasileiro, se nós falávamos português, etc., até que se decide que o nome da língua seria português. Isso depois da Constituição de 46, né? Bom, então, mas o Brasil teve uma outra questão que era a seguinte. No século XIX, havia um alemão de nome Herder que dizia o seguinte, que a língua condensava a alma da nação e que, portanto, a língua falada em diferentes lugares, a mesma língua, virava outra língua, porque o meio físico e o meio social, ele falava também do meio físico, né? Interferiam sobre a língua de forma que ela se transformava numa língua ou outra. Ora, no momento que nós tivemos que criar uma identidade nacional brasileira, os autores românticos que conheciam as ideias de Herder, que influenciou o romantismo alemão, eles diziam o seguinte, nós falamos português sim, mas não português de Portugal,
o português modificado, como dizia Alencar, pelas suavidades e asperezas da natureza americana, que fez o português do Brasil mais doce, nós pronunciamos todas as vogais, etc., e deu um vocábulo diferente, uma sintaxe diferente, etc. Então, o José de Alencar, ali naqueles romances indianistas, Isso. Ele, vamos dizer, legitima um português nacional. Diferente. Exatamente, para estabelecer uma diferença da nação brasileira com a nação portuguesa. E isso vai criando, o Brasil nunca admitiu a normatividade de Portugal. O Brasil cria uma normatividade própria. Claro que isso com muita... Havia muitos puristas legitimistas que diziam que nós falávamos errado, etc. Isso é um longo debate na história. Mas nós criamos uma norma do português brasileiro. O português que nós falamos aqui é mais parecido com o português dos colonizadores. Nós conservamos mais aquele português que chegou com as caravelas do que o de hoje. Existe uma teoria linguística que, durante um certo tempo, gozou de muito prestígio e depois desapareceu por problemas na teoria, mas essa teoria dizia o seguinte, que você tem um centro de radiação de uma língua. Quanto mais próximo do centro de radiação, mais você tem mudanças, mais você tem inovações na língua. E quanto mais distante você tiver do centro de radiação da língua, mais você guarda traços conservadores. Como eu disse a vocês, essa teoria gozou de grande favor, depois ela apresenta problemas de certo. Agora, de qualquer forma, nós temos algumas evidências que nós guardamos traços mais antigos do português. Por exemplo, nós pronunciamos todas as vogais, os portugueses engolem. Então, uma palavra como século vira uma palavra de uma sílaba só. Em Portugal. Em Portugal. Bom, qual era a maneira que se falava no século XVI? Bom, nós não sabemos, mas nós sabemos uma coisa. Ler os Lusíadas na pronúncia brasileira faz com que o metro seja perfeito. Ler na pronúncia portuguesa, você quebra o metro a todo momento. Então, não dá 10 sílabas direitinho em cada verso. E no português... Agora, a gente tem que pensar o seguinte, o português de Portugal foi numa direção e o português do Brasil foi noutra. Noutra direção. Ele pode ter guardado alguns traços do século XVI e XVII, mas há um momento no século XVIII em que você percebe claramente que o português do Brasil e de Portugal toma direções diferentes. E por isso que eu digo que essa teoria não pode ser aceita assim. E o que determinou isso? O que é essa direção diferente? Mas são umas coisas... Bom, não sei. Nós já falamos disso na questão dos contatos que... Entram outras línguas. Outras línguas no meio que acabam dando um perfil diferente não, e mais uma línguas. coisa. Agora, do ponto de vista, por exemplo, da sintaxe, os estudos históricos comparativos da sintaxe, uma questão que é crucial aí nos debates sobre a norma, né, é a colocação pronominal, quer dizer, se os pronomes vêm depois do verbo, enclíticos, ou se vêm proclíticos, né? A ênclise do português europeu é mais inovadora do que a próclise do português. Então, essa tendência da normatização, de cobrar que a gente use ênclise, né, ao invés da próclise, essa é uma inovação do português europeu, se comparado com o português do século XVI e XVII, onde a próclise era a mais comum e que é o que a gente usa mais na língua falada. Então, a sintaxe pronominal mostra esse caminho diverso. Né? Vários fenômenos, mas a sintaxe, a questão das relativas, quer dizer, nas relativas, eu posso falar genericamente, mas o Esmeralda falará melhor do que eu. A forma, o menino que fez tal coisa. Que fez tal coisa é uma relativa. Oração adjetiva. Né? As orações adjetivas. Na escola, oração adjetiva. Adjetiva. A partir de um certo momento, você vai vendo que o modo como Portugal faz as relativas e o modo como o Brasil faz, vai mudando completamente. E, nesse sentido, eu diria, a inovação é do lado brasileiro, salvo engano, não é? Eu acho que percebe? Você tem uma inovação aqui, outra, ali é uma, aqui é outra. Você tem inovação de qualquer lado.
Entendeu? Então, agora a língua é um espaço privilegiado da convivência entre a inovação e a tradição, não é, gente? É. By the Agora way, que- quer dizer, Ela não vive é? disso. Ela vive disso. Ela vive disso. A língua, por natureza, isso foi dito pelo Eduardo, e é uma coisa que as pessoas precisam ter bem presente. Língua varia e língua muda. Não existe língua homogênea, não existe língua estática. Isso, às vezes as pessoas dizem assim, os brasileiros não gostam do português porque eles vivem mudando o português. Não, isso é bobagem. Todas as línguas mudam. Não existe essa história de que eu posso parar a língua e que a língua não vai evoluir. Agora, óbvio que determinadas inovações chegam num momento quando elas entram na fala geral, elas entram no que a gente chama de norma culta. Entram na fala geral de todo mundo, num determinado momento. Por quê? Certas variações são socialmente estigmatizadas e outras são prestigiosas. E essas constituem o que a gente chama a norma culta. Agora, a norma não é fixa também, a norma vai mudando. Com relação às mudanças, a gente também tem diferentes teorias sobre Sim, como também. os Como? motivos pelos quais as línguas mudam. Basicamente? Então, acho que a gente falou bastante aqui do contato, falou da questão mais... Genética. Mas uma das teorias também é que o que acontece é que a criança, no momento em que ela se defronta com a língua que ela tem que adquirir, ela acaba reinterpretando a gramática a partir dos dados que ela tem disponível, reinterpretando essa gramática de uma outra maneira e com ela surge uma outra língua, uma outra gramática, né? E essa é uma outra questão interessante, o limite do erro, do que é errado, do que é certo e o que é a evolução que vai ser contemplado pela língua culta daqui a pouco. Não se pode ter do erro uma noção absoluta como fizeram acreditar. O erro, em primeiro lugar, ele depende do gênero de discurso que você está utilizando. Então, existem determinadas esferas de circulação que não admitem determinadas construções. Por exemplo, o discurso acadêmico, o discurso jornalístico. Mas outras esferas de circulação, a literatura, por exemplo, engloba tudo o que existe. Porque se eu vou falar de uma personagem qualquer, de um determinado extrato social, não vou colocar lá falar como se fosse um advogado, acadêmico da USP, da Unicamp, etc., dando aula. Tá certo? Quer dizer, então, em primeiro lugar, a noção de erro está vinculada à noção de gênero do discurso. Bom, em segundo lugar, eu diria assim, a aceitação é social. Chega num determinado momento, não causa mais nenhum desconforto. Por exemplo, namorar com. O verbo namorar se dizia que ele era transitivo direto. Portanto, Pedro namora Maria e não namora com Maria. Bom, acontece que houve uma mudança de sentido, que o verbo namorar significa também cobiçar. Eu estou namorando aquele carro, mas não tenho dinheiro para comprar. Nesse sentido, eu não posso usar com. Bom, só que namorar com não causa nenhum desconforto mais nas pessoas. Pronto, isso daí está admitido. Tá certo? Quer dizer, a aceitação é social. Há uma mudança. Outras coisas não são aceitas tão pacificamente. Mas até mesmo com a mesma pessoa em situações diferentes. Eu tenho um exemplo de um aluno que chegou um dia para mim, quando eu dava aula no Estado, falou: professora, eu fui à padaria, eu olhei para o padeiro, eu lembrei da senhora, mas eu falei, me dá 2 pãozinhos. Mas veja, é interessante porque a situação de comunicação, o gênero, etc., Determina, sem dúvida. Quer dizer, ele não poderia falar com o padeiro do jeito como ele fala na Sim, escola. me dá 2 pãezinhos. 2 pãezinhos, e ele fala, o que é Ficaria isso que aconteceu com muito, você? digamos, estranho, né? Para dizer o mínimo. Então, a questão do erro aí é relativa, né? Agora, veja, é bom frisar mais uma vez uma coisa que eu disse no começo.
Isso não significa que os linguistas aceitem tudo. Os linguistas têm perfeita noção de que há um fator social histórico envolvido nessa questão do erro. E, portanto, nos gêneros da norma culta, nós escrevemos com o que é aceito na norma culta, etc. Então, tem uma outra coisa que a gente não pode deixar de... A questão é que nós não podemos deixar de perceber é que o problema é histórico, não é linguístico, e que a norma pode mudar. E segundo, que o erro nos explica coisas. Nos explica? Nos explica coisas, nos explica as mudanças em andamento. Então, uma outra coisa que a gente não pode falar é a internet, é a comunicação via internet. Nós estamos falando de língua aqui, ela muda a língua? Nada. Vai destruir o português, como está se falando por aí? Não. Vamos. Isso daí é aquele catastrofismo alarmista de que a língua vai desaparecer. A língua não vai desaparecer. O que é esse tal de internetês? O internetês não é nada mais, nada menos que um conjunto de abreviaturas que as pessoas fazem. De resto, as pessoas usam o nível de língua que elas estão acostumadas a utilizar. No chat, usam a língua de comunicação do dia a dia. Agora, escreve você, VC. Escreve sei lá o quê. Beijo, beijo. Beleza, BLZ. Bom, duas coisas. Primeiro, para quem é alfabetizado, quando nós fazemos anotações, nós abreviamos também. E a hora que nós temos que escrever integralmente, então não vai haver problema nenhum. Isso é uma mera questão de ortografia, não tem nada a ver com a língua. Isso não vai acabar com a língua, no meu ponto de vista, de jeito nenhum. Não, eu também acho que não. O que pode pensar, que é uma questão que não apareceu aqui, que a gente está falando de língua, né? Durante todo o programa, que é essa questão que está o tempo todo concernida, que é o problema da significação, que é o problema do discurso. E se eu pensar o problema da internet, quer dizer, se você tiver uma questão discursiva que se constitui diferentemente através da internet, isso vai produzir processos de significação diferentes, processos de subjetivação diferentes, que a análise de discurso procura estudar, quer dizer, mostrar como é que se constituem as significações, né? Como é que as questões sociais, quer dizer, uma certa memória de sentidos é mobilizada, como é que o sujeito se constitui na relação com os outros, quando ele está escrevendo, falando e assim por diante. A questão é saber, a internet, o fato da internet, o fato dessa nova tecnologia vai afetar esses modos de subjetivação diferentes e de produção de novos sentidos? É uma questão importante. Sim, talvez isso ocorra. Sim, mas isso não põe em risco a língua enquanto tal. A língua continua mudando e vai mudando. Só isso. Acho que o Eduardo também toca numa questão interessante. Talvez a internet, o que tenha produzido para nós, seja um modo de textualização, de criar texto, que já existia, mas que se exacerba, que é um texto constituído de diversas linguagens. E isso talvez cria um problema, não, mas é uma questão que está sendo estudada pelas diferentes teorias do discurso, essa questão das relações entre as diferentes linguagens, porque um texto não cria assim, eu não tenho o verbal aqui, o visual aqui, não, aquilo forma um todo. Como é que aquilo forma um todo de sentido, né? Okay. Essa ideia da degenerescência, acho que vai junto com a ideia do erro, né? É muito mais uma postura frente à linguagem do que realmente um fenômeno linguístico, né? Porque o que acontece na língua é que ela muda, ela vai ser outra coisa, ela está aberta a essas diferentes influências e isso, ela não vai ser igual. Agora, não ser igual significa que ela se degradou, é outra questão. É uma questão de que a gente toma alguma coisa como um parâmetro. Né? O Matoso Câmara diz uma frase que resume bem isso que ele vai dizer: língua não progride, língua não decai, língua muda. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela participação de todos. O programa Cientistas do Brasil termina aqui. Até a próxima.